tarde, bem-vindos. Hoje, frente a frente, neste debate, dois partidos de direita com visões e propostas distintas, sobretudo a nível social. Um defensor de uma direita mais tradicional, o outro mais liberal, que se apresenta como a nova direita. Frente a frente, esta tarde, aqui na RTP3, Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, e João Coutinho de Figueiredo, presidente do Iniciativa Liberal. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Muito obrigado. Vamos então tentar ver o que é que vos distingue. E Francisco, comece por si, é inevitável, porque depois da caracterização que fez aqui do seu adversário, não resiste. Porque é que considera a Iniciativa Liberal prima modernaça, que não quer que o Estado ajude os mais desfavorecidos, que é, afinal, uma profissional liberal de sucesso e que a única realidade que conhece é os salões da moda das Amoreiras e Campo do Ourique? Espero ter citado bem. Porque é que é esta imagem que tem deste partido que tem aqui à sua frente? Muito boa noite, João e João. É um gosto estar aqui a debater convosco. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o CDS também é a casa de muitos liberais. Acontece que têm preocupações sociais e são inspirados na doutrina social da Igreja. Portanto, respeitam os mais vulneráveis e a dignidade da pessoa. E, de facto, nós temos visões parecidas até o momento em que o João Coutinho de Figueiredo e o Civil Liberal deixam de se preocupar com as pessoas e olham exclusivamente para os mercados. Portanto, eu costumo dizer a propósito da Iniciativa Liberal o seguinte, e o João não me levará a mal, até porque eles não gostam muito de se caracterizar como direita. Eles inventam os eixos especiais, parece o Heleno Costa a cantar ao bicho, e nunca se percebe bem que sítio é que se posiciona. Mas a verdade é que eles são em tudo iguais à esquerda, tirando a economia. Portanto, o voto na Iniciativa Liberal não é um voto necessariamente contra a esquerda, pelo contrário, porque em grande parte do programa votam exatamente ao lado do Bloco de Esquerda. E eu quero dar esses exemplos. Na eutanásia, votam ao lado do Bloco de Esquerda, nas drogas leves ao lado do Bloco de Esquerda, na liberalização da prostituição ao lado do Bloco de Esquerda e também no cancelamento cultural, porque a ex-membro da sua Comissão Executiva teve um debate no Salão Nobre da Assembleia da República com a Mariana Mortágua a dizer que aquelas pinturas estavam ultrapassadas, a fazer um revisionismo histórico e a arrepender-se do legado que Portugal deixou no mundo. Portanto, não é por acaso que os fundadores... Deixa-me outra coisa. Não é por acaso que os fundadores da Iniciativa Liberal, no dia 23 de setembro de 2017, disseram o seguinte: o aborto e a eutanásia não são temas do Bloco de Esquerda, nem são temas fraturantes para nenhum liberal. O Bloco de Esquerda não pode ser o dono destas liberdades. Portanto, por todo este legado, em matéria de valores éticos e morais, e também uma forma enviesada, com que muitas vezes encaram os mercados, que nós não podemos concordar com e por isso é que fez esta caricatura da Iniciativa Liberal. Aliás, o próprio João Coutinho de Figueiredo é capaz de dizer o seguinte, é que disse-me que a Margaret Thatcher não era uma verdadeira liberal porque era conservadora. E ela que é, para muita gente do meu partido, das maiores referências porque acreditam na iniciativa privada e na liberdade dos mercados. Vamos olhar... Já. Não, é muita coisa. Eu vou fazer. Temos que fazer ponto de situação, senão nós temos aqui. Só para comentar esta situação. O João Coutinho de Figueiredo recentemente deu uma entrevista e disse assim: o PS e o PSD são substantivamente do espaço liberal. Eu quero explicar porque. Muito bem, vamos por partes. São substantivamente do espaço liberal. Eu começo na primeira diferença ou acusação que fez, que eu acho que é das mais sérias, que é não se preocupam com os mais desfavorecidos. Vamos começar por aí. Não, vamos começar por... Boa noite, João Lino Faria. Boa noite, Francisco Rodrigues dos Santos. É um gosto estar aqui convosco e ter mais uma oportunidade de explicar porque é que o liberalismo funciona e o liberalismo faz falta. E um dos motivos pelos quais faz falta é para evitar este tipo de discurso preto e branco que o Francisco estava a tentar introduzir. Porque vamos por partes. A Iniciativa Liberal não se preocupa com os mais desfavorecidos. Isso é exatamente o mesmo discurso que o Bloco de Esquerda tem em relação à Iniciativa Liberal. Portanto, quando nós somos atacados pela esquerda e atacados pela direita exatamente da mesma maneira, alguma coisa devemos estar a fazer bem. Vamos ver. Mas a preocupação com os mais desfavorecidos não é, do nosso ponto de vista, uma visão assistencialista da coisa, de ser o Estado a ter que segurar todos aqueles que são vulneráveis. Não, é o Estado criar condições para que as economias se desenvolvam e possam, nesse desenvolvimento, suportar o desenvolvimento de todos e o progresso de todos e para que haja cada vez menos vulneráveis. Um país que tem 1 milhão de pessoas a viver com o salário mínimo e mesmo estão empregados a viver com mais que o salário mínimo, há 2 milhões em risco de pobreza, temos que dizer que o grande foco desta campanha, de todos os partidos, e não devia ser só como tem sido até agora da Iniciativa Liberal, o principal foco tem que ser perguntar porque é que Portugal não cresce. O crescimento económico tem que estar no centro das nossas preocupações. E para além do crescimento económico, o crescimento também daquilo que é o espaço vital de autonomia, de crescimento, de ambição de um país como Portugal. Enquanto isso não acontecer, vamos estar mais décadas, como as duas últimas, a lamentar-nos de não ter acontecido. Mas já agora, só para concretizar, desenvolvimento. Em que pontos é que defende que o Estado deve apoiar os mais desfavorecidos? Se isto é um ponto que vos distingue, convinha ver o que um defende e o outro defende. Distingue no discurso, é que a maneira de determinadas... Vou falar da direita tradicional, acho que não levarás a mal. Não, eu gosto.
olha para esse problema é do ponto de vista assistencialista, como se as pessoas precisassem de ajuda e que não fossem capazes de tratar por si próprias. Mas há pessoas que precisam de ajuda ou não há? Há pessoas que precisam de ter condições para fazer. Há pessoas que precisam ter condições. É que o João acha. Há pessoas que precisam ter condições de desenvolver a sua própria vida. Mas o Francisco falou de muito mais coisas que eu queria rebater de imediato. Cultura de cancelamento. Na Iniciativa Liberal, está a falar de uma pessoa que já nem sequer está na Comissão Executiva da... Não, lamento, mas não. E se há alguém que tem cultura de cancelamento, é o CDS e a sua atual direção, que cancelou um grupo parlamentar inteiro. Pessoas que foram censuradas pelas posições que assumiram. Ninguém foi censurado, João. Não, desculpa. Fiz escolhas como o João fez as suas. De tal maneira que já nem sequer fazem parte das listas. O João acha que o valor da renovação política é monopólio do Bloco de Esquerda. Ele lança caras novas. O João Coutinho já está muito assustado com os novos protagonistas. Preferia o velho CDS, não preferia João. Somos a casa de preferia o velho CDS. Aliás, convidaram para um de cada vez só, que é para lá em casa se entender. O João Coutinho preferia o CDS que o convidava para... Francisco, lá em casa as pessoas não se conseguem ouvir se não for um de cada vez. Deixe só rebater as questões uma por uma, que é para irmos à questão de fundo sobre o Estado Social. Quer rebater mais duas acusações que fez sobre porque é que é parecido mais com o Bloco de Esquerda do que com a direita. Não somos parecidos com os liberais que há em todos os países, que são liberais na economia, são liberais na sociedade e são liberais na política. Nós não escolhemos quando é que o Estado deve ou não interferir ou quando é que os grandes poderes devem ou não interferir, conforme estejamos a falar de empresas, de sociedade ou da vida familiar. Achamos que as pessoas devem ser livres de fazer as suas escolhas em qualquer um destes domínios. E para ficar claro, isso é que é ser liberal. Quando é que deve o Estado apoiar e que apoios é que deve dar ou daqueles que existem que devem ser cortados? Coisas concretas. Devem dar todos os apoios que impeçam que as pessoas que não tenham possibilidade de ter uma casa condigna, alimentação condigna ou cuidados de saúde não fiquem desvalidos. Só apenas nessas Agora, isso acontece em países liberais, com outro desenvolvimento económico, acontece a uma fração muito pequena da população. Em Portugal acontece a 20% da população. Então, Francisco, o que é a diferença do CDS e o que é que propõe diferente de apoiar? Quando o Francisco diz que o CDS é a verdadeira direita social, o que é que isto quer dizer? Somos a direita social porque somos a direita que sabe que há pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades para vencer na vida. E se não for o Estado a colocá-las num pé de igualdade, num ponto de partida, não podem ascender socialmente. O João Coutinho ignora isto radicalmente. Porque acha que as pessoas podem desenvolver-se sem o Estado, sobretudo aqueles que passam dificuldades. João, não me interrompa, deixa-me só dizer isto. Quero dizer outra coisa sobre o João, vou concretizar. Um de cada vez. Vou falar a mesma coisa, é igualzinho. Concretize. O que é que pessoas são essas que apoiam a isso? Deixe-me dizer, eu quero dizer o seguinte, o João defende a liberdade, mas não se preocupa, e está no seu compromisso eleitoral, que o Estado cria uma ideologia oficial porque defende que a disciplina de cidadania seja um elemento estruturante na educação em Portugal. Eu não ouvi o João Coutinho de Figueiredo uma única vez defender a família Mesquita Guimarães em Vila Nova de Famalicão. O João Coutinho de Figueiredo só defende a liberdade quando é politicamente correto. Quando há ideologia nas salas de aula e famílias prejudicadas, esse liberal não abre a boca. Outra, o João Coutinho de Figueiredo era diretor na TVI e assistia a touradas. Não ouvimos uma única palavra de João Coutinho de Figueiredo dizer que é contra este contrato de concessão à RTP que proíbe as touradas. E devo dizer-lhe mais, como é que um liberal defende no seu programa, como você está a defender, que é bom que haja reforço dos poderes no Parlamento Europeu, e que isto era o fim das soberanias e tirar a responsabilidade ao Parlamento, e você é deputado, para transferir para uma entidade cada vez mais distante. E diz também que é importante que haja listas transnacionais. Sabe como é que isto iria colocar o nosso país? Numa situação muito difícil. Para terminar, a resposta. Então só para o João Coutinho responder também isto. Eu estive a olhar para o programa político da Iniciativa Liberal que está disponível no site. Agricultura não aparece uma única vez, mundo rural, caça, interior, idosos não aparecem uma única vez. E eu quero lhe perguntar ao João Coutinho de Figueiredo se acha ou não que há muitos idosos que são confrontados com a escolha de comprar alimentos ou comprar medicamentos e não compram medicamentos porque são pobres, se a proposta do CDS, o Vale Farmácia, para pagar aos mais pobres todas as despesas na farmácia, faz ou não faz sentido. Neste tipo de caso temos uma direita social como o CDS defende. É que sobre isto, zero vezes que vocês falam nos idosos em Portugal. Estamos 100% de acordo, são pessoas saudáveis, não têm outra hipótese. Mas alguma vez os liberais deixaram de defender uma rede de segurança social do Estado? Isso é uma toarda igualzinha, Francisco. É igualzinha ao que o Bloco de Esquerda. É igualzinha ao que o Bloco de Esquerda está a atacar. Isso não faz sentido. Quem precisa de caricaturar, o que é que está no seu programa? As posições dos adversários assim... O que é que está no seu programa? Um de cada vez, não um de cada vez. Francisco, tem que deixar responder. Se é preciso caricaturar as posições dos adversários assim, é porque não tens outros argumentos. Desculpa. Isso é absolutamente inaceitável. Acho que um partido liberal em Portugal faz toda a diferença porque exatamente não depende de olhar para a sociedade dessa forma manicaísta como estás a fazer. Por exemplo, quando temos um Portugal que é altamente centralista,
altamente centralista, que isso é uma das questões que provavelmente está na origem do nosso subdesenvolvimento. E o CDS liminarmente recusa qualquer forma de centralização ou de regionalização, não faz sentido. Não, João, esclareça, você é a favor ou contra a regionalização? Diga, concretamente, é a favor ou é contra? Esclareça. Eu estou a falar essa ambiguidade quando é temos liberal. nacionalização. Diga, Quando é a favor ou contra? nós propomos, Não sabe dizer. exatamente para tirar o Estado da frente, a privatização da TAP, ou a privatização da Caixa Geral de Depósitos, ou a privatização da RTP, e o CDS vota contra, eu pergunto que raio de direita é esta, que pretende ter o Estado nestes setores todos. O CDS Não já se percebe. privatizou Muito a bem, TAP, está resposta, esclarecido. Francisco. Então, Coisas concretas. sim, coisas Privatizações concretas. destas Muito três bem, empresas. muito Sim bem. ou não e porquê? Qual é a diferença da Iniciativa Liberal? Muito bem. Apenas aqui um ponto importante As três que é privatizações preciso, foram contadas. que é preciso esclarecer. Nós estamos de acordo em muitas matérias, nomeadamente porque a Iniciativa Liberal decidiu copiar bandeiras antigas do CDS. Portanto, deste ponto de vista económico, São donos não das traz bandeiras nenhuma agora. inovação. São donos das Não, o bandeiras. que eu só quero dizer é que vocês não trazem nenhuma inovação ao sistema político à direita do ponto de vista económico. bem, responda o cheque às de ensino nacionalizações. para dar às famílias mais pobres a oportunidade de escolher a escola onde estudam é uma proposta Mas do a CDS. reforma do Agora, há SNS coisas que agora, vocês por não exemplo, podem dizer. Apoiem a reforma do Deixa-me dizer SNS isto. Vou responder. estruturalmente. Há coisas que Apoiam ou vocês não podem dizer. Ó João, permita-me dizer isto com toda a amizade. Vocês não podem dizer que são o único partido que defende menos carga fiscal. Porque nós, há muitos anos, que somos o partido contribuinte contra as taxas e a taxinhas Mas são de um grande amigo seu. são muito E deixa eu dizer outra tímidos na coisa. reforma do IRS. Sempre Muito ao lado. tímidos na reforma Sempre, do nós não IRS. somos injustos socialmente na reforma do IRS. Só para Francisco, terminar. ainda não disse se é a favor ou contra estas três privatizações. Vou dizer, é que lançam vou temas dizer, e não mas eu dão vou as responder às respostas. suas perguntas. Agora, Sim. eu também não aceito que o João Coutinho de Figueiredo diga que é o único partido que sempre esteve ao lado dos empresários. Ó João Coutinho de Figueiredo, nós estávamos cá a votar contra a Constituição Eu Socialista sei em que tem 76. 48 anos e nós temos 4 somos um anos. partido É que diferente. sempre defendeu Eu os respeito pequenos e os muito o microempresários. papel- Nós, respeito no muito o 11 de papel do março, CDS estávamos a votar contra as nacionalizações. como partido Portanto, fundador então, do não regime, tem este respeito imenso. pretenciosismo. Mas Não tem este lamento, nós pretenciosismo. trazemos Nem à é política Gregonas. portuguesa Não Um de cada tem vez, por favor. Um de sobre cada estes vez. setores. Nacionalizações. Se não Muito formos bem. a questões concretas, ninguém se entende. Trazemos à política portuguesa. Oh, João, tem que dizer Nacionalizações. esta parte. O João. Eu lancei e lançou assim. respondo à Trazemos pergunta. à política portuguesa esta atitude liberal em todos os domínios da vida pública. Exatamente. E não só na vida Tem razão. económica. Por isso é que nós também nos Muito diferenciamos. bem, certo, Há um mas bloco de valores morais e éticos de respeito pelos mais quem tem nesses valores morais e éticos o centro da sua Vocês são opção iguais ao política Bloco de Esquerda. está muito bem Exatamente. votado no CDS. Muito Quem bem. quer verdadeiramente É isso que eu queria ouvir. o indivíduo seja É isso que eu livre. queria ouvir. Mas Porque o personalismo é diferente se do queremos que o individualismo. indivíduo seja verdadeiramente livre Deixa as nas suas suas escolhas escolhas profissionais, na É sua isso que eu escolha queria. social, na sua escolha É isso que eu política, queria. Está deve votar na concluída essa iniciativa parte. liberal. Vamos a questões concretas. As nacionalizações que foram lançadas aqui, é a favor destas três nacionalizações? Quais é que Sim são? ou não? Repita, só favor. Acabou de dizer, Quais é a que Caixa são? Geral de RTP e Depósitos, Caixa Geral de RTP e a Depósitos, então TAP. são sentenças. A TAP nós somos favoráveis, aliás, nós tivemos São no governo... agora. Não, João, votaram contra o orçamento João, de um de cada vez, 2020. senão não se Propusemos vai. a privatização, votaram contra. Verdade ou mentira? Agora já é para privatizar Deixa-me dizer amanhã. uma coisa. O João Coutinho de Figueiredo defendeu, mais uma vez, uma privatização selvagem, que se ignorava aos trabalhadores, a economia que aquilo gera, do momento para o outro, hoje para amanhã. Nós não Não é somos verdade. capitalistas Não é selvagens, verdade. nem colocamos a Não é economia à verdade. frente das pessoas como o João Coutinho de Não é Figueiredo. verdade. Nós defendemos tanto a privatização da TAP, que foi o nosso governo que privatizou a TAP, João Coutinho de Figueiredo. Já viu esta coisa Mas agora em 2020, eclipsou-se a sua memória. em Depois, 2020 sobre votaram contra a RTP, proposta de privatização da TAP. eu acredito que desenvolve um serviço público importantíssimo que chega a muitas famílias e deve especificar-se em formatos que não são concorrenciais com as estações privadas. Portanto, Eu não digo a o seguinte, se privatização. não fosse a RTP a cobrir as atividades do CDS Partido Popular ao longo destes últimos 2 anos da minha liderança, eu praticamente não tinha hipótese de comunicar com os Já não portugueses existia. via comunicação. Só que sobre a Caixa Geral de Caixa Geral de Depósitos, Depósitos. é importante que haja um banco público, de resto viu-se. Aliás, o João Coutinho de Figueiredo diz que a economia tem que se moralizar e que não salvaria nenhum banco. Ó João Coutinho de Figueiredo, então porquê é que votou ao lado do Partido Socialista na Assembleia da República para que a última transferência de 300 milhões para o novo banco fosse feita sem passar pelo Parlamento? Diga lá. Não é você passar por Parlamento. Votou ao lado do Partido Socialista e nós não. Isto é um CDS, E foi graças aos direito. votos do CDS que Deixe decidiram responder, essa então. votação Fez a para que fosse pergunta. ao Parlamento votar. Fez a O João Coutinho de pergunta. Figueiredo, que é contra salvar os bancos, não, aqui votamos ao lado do Partido Socialista por mais 300 milhões do novo banco. Francisco, Que já estavam João, quer comprometidos responder a esta esta acusação? Já estavam comprometidos a o contrato, João sim ou sabe não? que havia uma auditoria Estavam em no contrato, curso. sim ou não? Havia uma auditoria, mas Estavam não no- prejudicava isso. Não, prejudicava sim. Não, Prejudicava não sim. prejudicou, como viu. Os Como depois foram para lá na mesma. ficámos sem saber porque é que o Francisco, CDS Francisco, há um o ano e João meio está em queria- déficit 2 minutos. Responda a isto, faz Ficámos sem favor. saber porque é que o CDS há um ano e meio queria privatizar, queria manter a TAP nacionalizada Não é verdade, e nunca. agora de repente quer João, privatizá-la no João, dia isso é seguinte. demagogia. E no dia seguinte já não é uma privatização selvagem. Você parece Quando nós defendíamos era, o Chega quando nós com os defendíamos trocos era, no quando o bolso. CDS defende já não é. É um Enfim, Chega ficamos a perceber. com os trocos no bolso. Bom,
É um populismo barato. Não é verdade. Vamos a outra questão, salário mínimo. Já que estavam ambos a falar das pessoas que têm mais dificuldades nesta altura, pergunto se deve subir para os 900 euros, como propõe o PS. João, começar por si, uma vez que tem menos tempo de antena. Não creio que a subida para 900 euros seja uma medida razoável em função da atual situação económica portuguesa. E isto não é uma coisa popular de dizer, mas é o que nós habituamos as pessoas a dizer responsavelmente aquilo que achamos. Agora, também nos parece absolutamente triste ter que discutir um montante de salário mínimo que continua a ser dos mais baixos da Europa e que afeta, como eu disse há pouco, mais de 1 milhão de trabalhadores no ativo e prova o fracasso das políticas económicas. Mas, ou seja, não deve aumentar? Não, acho que tem que ser visto em conjunto com o aumento da produtividade e com a capacidade dos setores mais afetados pela pandemia, nomeadamente a restauração, o turismo e alguns aspectos da construção, que possam suportar os aumentos de salário mínimo. Porque o que já vimos até hoje é que aumentar o salário mínimo por decreto, pago com dinheiro com os privados, na maior parte dos casos, pode ajudar a subir o salário mínimo, mas só o faz aproximado do salário médio. O nosso problema em Portugal é um problema de salário médio e para resolver o salário médio é o modelo económico que tem que mudar. Esse é que é o desafio. E se ficar dependente apenas do modelo económico que demora mais tempo, como sabe, a mudar, como é que se ajudam estas pessoas que nesta altura não necessariamente precisam de sobreviver? Mas essas pessoas são particularmente ajudadas se não tiverem de depender da geração de emprego de empresas que podem desaparecer por terem que suportar salários mínimos mais altos. Portanto, é isso que tem que ser visto e não temos visto esses cálculos feitos por ninguém. Francisco, o aumento do salário mínimo para 900 euros é uma proposta ou defende que o salário mínimo não deve ser aumentado? Eu sou coerente com o que sempre defendi. Os aumentos do salário mínimo nacional devem ser decididos em sede de concertação social, onde senta à mesa empregadores e trabalhadores. Se houver um consenso que respeite a capacidade das empresas a aumentarem esses mesmos ordenados aos trabalhadores, em consonância com o compromisso que firmam com as entidades que representam os trabalhadores, acho que faz sentido fazê-lo, respeitando naturalmente a evolução da economia, a competitividade, porque não podemos ignorar nunca que nem sempre, sabe, pode não passar. E com isso é a favor mas ou sabe não? porque é que passou a ser na concertação social? Porque Luís Pedro Mota Soares era Ministro da Segurança Social e do Trabalho e passou a instituir esta tradição que nem sempre é respeitada pelo Partido Socialista. E quero que aqui estamos de acordo em que é lá que deve ser tomado. Agora, há outro ponto. Diz como é que se decide. Como é que se decide? Não, através da negociação. Não, já disse para que mim é como se fundamental. decide. A minha pergunta é se deve aumentar ou não. Ouça, depende da conclusão que quem são os atores económicos tirem da realidade económica do nosso país. Porque não nos podemos esquecer do seguinte, João, que é, os empresários é que sabem quais é que são os custos de contas que têm de pagar neste momento, são elevadíssimos, os impostos que pagam ao Estado, a burocracia Francisco, que está a dar a volta e não me responde à pergunta se aumenta ou não. Repara, eu digo que a decisão não é minha. Eu sou a favor do pagamento de bons salários. Eu não tenho dúvidas, João, mas eu respondo. Eu sou a favor da finalidade social do lucro. E digo, se eu pudesse pagar bons salários enquanto empresário, eu não estava à espera que o Estado todos os milhares de bons empresários sobre o salário mínimo, João. O João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, no seu programa político, não refere uma única vez o terceiro setor, nem a Igreja, nem as Misericórdias, nem as IPSS, que devem ser chamadas muito bem, Francisco, a esta discussão. Já está com e não tem a representação está com 2 minutos a mais. Está com 2 minutos e mais. Uma agradável surpresa quando ler o programa eleitoral. Pronto, vamos esperar por esse programa. Peço aos dois agora. Aliás, aproveito para anunciar, no próximo sábado em Guimarães estão convidados para a apresentação do programa eleitoral da Iniciativa Liberal. Fazer um debate sem os vossos programas ainda é difícil, tem algumas linhas. A antecipação das eleições também teve essa consequência. Muito bem, vamos à frente. Estamos aqui com dois líderes de dois partidos de direita que podem ou não vir a fazer direita. Não sei se é assim que quer ter direita ou não. Portanto, não é. Não vejo, mas também não se ofende. A minha pergunta é, se só for possível um governo de direita com o PSD apoiado pelo Chega, ou com participação do Chega, eu pergunto-lhe se isso é a sua linha vermelha para não participar e viabilizar um governo de direita. Pela centésima vez, com acordos com o Chega, não contribuiremos para uma solução governativa dentro ou fora do governo. Portanto, essa é a sua linha direita. Está dito 10 vezes. E se isso levar a esquerda ao poder, é um sacrifício que está disposto a assumir? É um ónus que acabará sobre o Chega. Sobre o Chega e não sobre quem ajuda isso. Exatamente. A mesma pergunta, até o que é que o Chega é numa solução governativa para si? É uma linha azul, já que não gosta das linhas vermelhas? Sim, claro. É um limite? É um limite, nós não integraremos nenhum governo em que participe o Chega e cabe ao Chega, no Parlamento, decidir se viabiliza ou não uma solução de governo de centro-direita. Portanto, o Chega também será o impedimento de qualquer solução que o CDS venha a apoiar. Claro. De forma clara. Convém explicar porquê, porque isto não é uma questão de não, mas já agora, e se isso implicar que a esquerda passe a governar ou apoiar o PSD? Eu aqui concordo com o João Coutinho de Figueiredo, porque repare, o CDS é a direita que soma, que acrescenta e que permite ao centro-direita ganhar eleições e vencer. O que aconteceu em Lisboa
a Iniciativa Liberal preferiu dividir o espaço centro-direita. E conseguimos ganhar na mesma. No Parlamento, cabe aos partidos, aos outros outros partidos... Não, os votos não, os partidos não têm relação de outros votos. Aos outros partidos do Parlamento decidir se viabilizam ou não um governo de centro-direita. Tem mesmo que equilibrar o tempo. Que seja aquilo que venha a acontecer. João Coutinho de Figueiredo. Estava a dizer que convém explicar porque é que esta linha é tão marcada em relação ao Chega. E a razão principal é que partidos que têm uma visão completamente não liberal da sociedade, para nós, não fazem parte de uma solução. E, portanto, é por isso que está completamente excluída. E depois há outros aspectos mais conjunturais que na altura com o debate... E já agora nessa circunstância, veria bem um apoio ou uma obrigação do PS em ajudar o PS, é isso que o PSD a governar? É isso que eu ia dizer. Vejo demasiado tempo gasto com os acordos que se fazem ou não fazem, determinadas soluções governativas à direita, e ninguém pergunta, nem exige resposta ao Partido Socialista o que é que fará se o Partido Social Democrata tiver mais votos que o Partido Socialista e necessitar do apoio do PS no Parlamento para exatamente para permitir soluções. E não é resposta. Aliás, é uma fuga descarada do Primeiro-Ministro dizer mas se eu não ganhar vou-me embora, outro que venha e feche a porta ou resolva a situação. Não. Este Primeiro-Ministro, responsável e secretário-geral do PS, tem que dizer a todos os eleitores, ao contrário do que não fez em 2015, que disse que ia fazer não disse que ia fazer uma geringonça e acabou por fazer, agora tem que dizer o que é que vai fazer se não ganhar as eleições e se o PS tem precisado da abstenção do PS, por exemplo, para viabilizar uma solução. Mas a situação que está nos Açores, em que ambos estão, de alguma maneira, ligados a uma solução que viabiliza... Não vejo cenário nenhum em que a solução dos Açores seja viável no continente. E porquê é que é nos Açores e não no continente? Estamos a falar do mesmo país. Era diferente da circunstância de 24 anos de maioria absoluta do PS. Também a questão de saber, ambos estão aqui a fazer apelos ao voto. Eu pergunto-lhe até que ponto é que receia que os dissidentes do CDS possam ir votar na Iniciativa Liberal. Olha, eu posso fazer uma pergunta ao João Coutinho de Figueiredo? Pode, mas estamos no fim, tem um minuto. Só quero perguntar isto. Se o PS puder governar com os votos da Iniciativa Liberal no Parlamento, eu gostava de saber se o João Coutinho de Figueiredo apoia ou não o governo de António Costa. Não. Pronto, agora porque pode da parte do responder à CDS, pergunta. eu sou muito claro, um voto no CDS não servirá para viabilizar nenhum bloco central, nenhum arranjinho de claro, a pergunta era outra. A pergunta era os dissidentes do CDS e aqueles que estão insatisfeitos com o seu partido, e é público, portanto não estou aqui a especular, se acha e corre o risco de virem a engrossar o voto da Iniciativa Liberal e dar-lhe mais representação parlamentar. Eu não temo isso na exata medida em que, por exemplo, concorremos com a Iniciativa Liberal em Lisboa, a Iniciativa Liberal não conseguiu eleger um vereador, nós temos um vice-presidente de Câmara mais 2 vereadores, ficámos juntos da solução que ganhou o mesmo resultado, e acredito que, à semelhança da nossa história, sempre houve entradas e saídas, há pessoas que saíram agora do CDS, mas o CDS já tinha saído delas há muito tempo, que aqueles que ficam são mais do que suficientes e têm qualidade mais do que abundante e mérito para levar o CDS a ter um bom resultado eleitoral. E agora, os partidos não são donos dos votos, está a perceber? As pessoas votam em quem querem. No final, mas por isso é que vocês têm que dar as vossas opiniões para saber quem vota. E já agora, o CDS é sempre, disse várias vezes, um partido de pontos. Acha que faz as pontos com os seus possíveis parceiros quando faz um retrato como aquele que eu comecei este debate, as primas modernaças, o primo mais chato. Acha que é assim que os cativa? O meu primo moderninho, João Coutinho de Figueiredo, se deixar de fazer concessões à extrema-esquerda, em muitas matérias, como eu aqui defini, na eutanásia, no aborto, na prostituição, nas drogas leves, na ideologia de género nas escolas, nas proibições à tauromaquia nas estações, eu estou disponível para me entender com o João Coutinho de Figueiredo e participar numa solução os espectadores acabaram de ver porque é que esteja disponível para governar de direita de Natal. Deixa eu ouvir agora. Os espectadores acabaram de perceber porque é que na ceia de Natal o CDS acaba sozinho. Porque o que o CDS acaba de dizer é nós fazemos acordos com outros partidos se eles pensarem o mesmo que nós. Não é isso. No caso, se deixarem de ser liberais, se deixarem de fazer aquilo que acreditas, quando se fazem compromissos, todos cedem. É respeitando a identidade dos outros e vocês não fazem isso. Respeitamos. E, portanto, sendo Francisco Rodrigues dos Santos o mais novo dos líderes partidários, tem a cabeça mais velha de todos eles. É menos moderna, menos aberta, e eu acho que isso não é bom e não é uma base. Mas sabe que há muitos eleitores que pensam como eu. Não é uma base para qualquer tipo de negociação. João, gostava de dizer que neste debate também se notou que há aqui quem esteja preocupado de facto em resolver problemas do país e quem esteja preocupado em salvar o CDS, eu sei. Que é uma Mas situação tem que fazer a mesma pergunta que fiz a ele, ou seja, se já teve algumas ofertas de dissidentes do CDS para a Iniciativa Já respondi Liberal. também isso várias vezes. Não, mas já passou algum tempo? Sim, há pessoas que disse que não ia à caça. Não é isso que eu estou a perguntar, é isso que eu quero repetir. É isso que eu quero repetir. Não vamos à caça, nunca o fizemos, nunca menosprezei o papel, nem o histórico, nem o atual político do CDS, e respeito as pessoas que estão no CDS convictamente e aquelas que saem convictamente e vêm ter connosco
porque descobriram que há um partido que melhor reflete não só aquilo que eles efetivamente pensam, mas aquilo que eles acham que é o ideal para o futuro do país. Mas também acontece ao contrário. Nós temos ex-militâncias e liberais que se filiam no CDS. Pessoas que viram na Iniciativa Liberal e especialmente os mais jovens, uma visão de um Portugal diferente, mais moderno, muito mais arejado, e é isso que tem feito o nosso crescimento e que tem feito, eventualmente, o crescimento se assim é, se o porque é que não gosta CDS do tivesse rótulo de evoluído e direita? modernizado, nós não teríamos crescido. Eu sei que E você porquê é que muito não moderno, gosta do você é tão rótulo moderno de como o direita Bloco de se fez Esquerda. um Mas não, apelo não gostar. ao Eu já me eleitorado de resignei. direita? Nunca me vê levantar essa discussão. Respondo sempre quando me provocam sobre isso. Acho que é uma discussão perdida porque é a maneira mais fácil de falar no espectro partidário. Mas o que eu acho verdadeiramente é que a maior parte das pessoas que estão a entrar na vida política e na idade adulta estão muito pouco interessados se determinada política é de esquerda ou de direita, estão interessados se aquilo lhes diz alguma coisa do ponto de vista da revolução. É política feijão frado, que tem duas caras, à esquerda e à direita. Baseada. Nós somos o partido, porventura, mais ideológico. pisca à direita. Somos o porventura o partido mais ideológico de todos que está no espectro português. Mas é importante essa clarificação para os eleitores. Temos uma ideologia muito marcada, portanto, tudo o que fazemos tem a sua coerência ideológica, não nos revemos no espectro. Muito bem. Não somos nem de esquerda nem de direita, somos liberais. Temos que terminar, como começou o Francisco, termina o João. Muito obrigado aos dois, boa campanha eleitoral e boas eleições. Termina aqui mais um debate Legislativas 22. Regressamos amanhã, 21 horas, RTP1, RTP3, frente a frente, aqui na RTP, vão estar António Costa e André Ventura. Tenham uma boa tarde e até amanhã.